qual é verdadeiramente o meu propósito de vida? O que é um propósito de vida? Se o autoconhecimento é algo que você quer muito aprender e desenvolver na sua vida e entender definitivamente o seu propósito, este vídeo aqui é para você. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Bianca Depiante e aqui a gente conversa sobre livros de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri. Algumas pessoas falam Jacob Petri, algumas pessoas falam Jacob Petri, ok? Então pode ser que eu fale aqui um ou outro, mas isso não é o que importa. O que importa é entender o que o livro O Óbvio que Ignoramos traz para nós em relação à questão do propósito de vida. Porque é isso que ele vai falar. Começa contando a história de Gisele Bündchen. Com certeza você já ouviu falar em Gisele Bündchen. É impossível uma pessoa no planeta Terra que não tenha ouvido falar nessa grandiosa e maior top model do mundo. E o autor vai contar também a história de Sylvester Stallone. Com certeza você também já ouviu falar. Se você tem mais de 35 anos, é impossível você não saber da história e do filme Rock Balboa, né? Então, ele vai contar essas histórias, não só da Gisele, como do Sylvester Stallone, como de outras pessoas, histórias verídicas. E aí você vai me perguntar, Bianca, o que isso tem a ver com o meu propósito de vida? Preste bastante atenção que eu vou te explicar tintim por tintim. Eu vou te mostrar direitinho, você vai entender o que a história dessas pessoas tem a ver com a sua vida e também me ajudou a entender sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre a minha realidade. Ele fala que a Gisele, desde criança, segundo ela, por meio de entrevistas, parece até que ele foi amigo do pai da Gisele Bündchen, né? E aí ele vai contar a história da Gisele, que durante muitos anos ela tentou ser top model e ela teve muitas dificuldades, né? Ela, desde adolescente, ela já se via como uma top model e ela falava para ela mesma que ela ia ser a maior top model do mundo. Ela falava para ela e ela falava para as pessoas ao redor dela. E ela demorou aí alguns anos para que ela conseguisse ser vista por olheiros, né, que eles falam olheiros, e por pessoas que realmente pudessem alavancar a carreira da Gisele. E ele vai contar um pouquinho da história da Gisele, dizendo que quando ela tentou ser modelo, pessoas viraram para ela, pessoas no mundo da moda, não eram colegas, amigos, pessoas no mundo da moda, disseram que ela não poderia ser, e ela não conseguiria jamais ser uma modelo, porque ela tinha um nariz muito grande. E um outro defeito que ela tinha, que dificilmente ela poderia ser uma top model, é que ela, quando andava, ela rebolava muito. Era como se ela tivesse as pernas meio que defeituosas, vamos dizer assim. Então, ela rebolava muito. O que acontece? A Gisele, ela tinha tão claro na mente dela que aquele era o dom que ela tinha certeza que era aquilo que ela queria desenvolver na vida dela. Então, só após alguns anos, e aí o livro fala que por volta de 5 anos tentando, ela conseguiu ser vista por uma pessoa que enxergou nela características de uma top model. A história de Sylvester Stallone foi um pouco ainda pior, né? Nós sabemos que ele é um grande ator de Hollywood, né? Nós sabemos que ele fez um dos filmes mais grandiosos, que é o Rock Balboa, né? Então, e ele foi visto inicialmente como uma pessoa que não tinha talento, que não tinha dom para ser ator. Ele escreveu o próprio roteiro do filme, eu não lembro agora se é do próprio Rock Balboa, tá? Mas ele escreveu o roteiro do filme, eu acho que é, se não me engano. E ele foi recusado por vários anos. O livro fala que ele foi recusado por cerca de 10 anos. Ele estava passando por um momento de muita dificuldade na vida dele, financeira, não tinha condições de muitas coisas, mas ele continuava na tentativa de não só escrever o roteiro do filme, como ser o ator principal. Só que quando ele levava para essas empresas, né, de edição, essas empresas de cinema, enfim, eu não sei falar o nome aqui agora, eles falavam que queriam comprar o roteiro, porque o roteiro do filme era bom, mas eles não queriam ele como ator, porque ele tinha um rosto bobo. E o mais engraçado quando eu li isso é que, se você lembrar do filme, você vai ver
que ele realmente tem uma carinha meio de bobo, sabe? Aquela carinha de pessoa boba, meio pidão, assim, um pouco pidão. Se você olhar o filme, você vai ver que é mais ou menos isso. E o que isso tem a ver com a história, né? Depois de 10 anos tentando, depois de 10 anos sendo persistente, depois de 10 anos acreditando que ele poderia ser um ator e que ele nasceu para isso, ele conseguiu que aceitassem o seu roteiro e que o aceitassem como o ator do filme. E o que isso tem a ver com a nossa história? O livro vai falar na base que o nosso propósito de vida vai estar relacionado àquilo que nós temos internamente dentro de nós. A questão é que a grande massa, a grande maioria, ignora completamente isso que há dentro de nós. E é por isso que o nome do livro é O Óbvio que Ignoramos. Porque, na verdade, está óbvio dentro de nós qual é o nosso propósito. E eu vou te contar aqui direitinho como que ele conta isso no livro e como que isso pode fazer a diferença. Aí você vai entender as duas histórias que eu contei, ok? Ele vai falar que o que nós temos como aptidão, o que nós temos como algo muito singular na nossa vida, aquilo que a gente fazia lá quando a gente era criança, com muita facilidade. Você consegue lembrar quando você era criança? Aquilo que você fazia com muita facilidade e que outras pessoas não faziam com facilidade? Aquilo que você gostava de fazer, que você fazia com muito prazer? Pois é. O seu propósito de vida está relacionado a isso. A esse seu, ele chama de talento singular. Eu posso dizer para você que é um dom. E aí presta bem atenção que eu vou te explicar como que funciona isso, como você pode entender isso dentro do seu contexto de vida, dentro do entendimento da vida como um todo, porque se você parar por aqui, você inicialmente vai achar uma balela, né? Ah, é uma balela, uma historinha de autoajuda. Mas permita-se ouvir o que eu vou te dizer, ok? Ele fala que o talento é algo que Deus nos dá. Deus deu a todas as pessoas uma característica especial, uma característica, uma singularidade que só você consegue fazer do seu jeito. Quando você sente isso, que você faz isso com prazer, com amor, com afinco, esse é o seu talento, esse é o dom que cada um de nós tem. E é para desenvolver isso que você tem aí, que você está neste corpo físico, nesta existência humana. Que quando você ignora esse seu dom, quando você ignora, eu me emociono quando eu falo isso. Porque se nós tivéssemos a capacidade de compreender isso verdadeiramente, nós estaríamos aqui vivendo de uma forma feliz, nos desenvolvendo enquanto humanos e contribuindo não só com a nossa vida, mas com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou te explicar tudo aqui. Por que eu estou te falando isso, ok? Presta bem atenção, eu te peço, por favor. Eu peço que você preste atenção no que eu estou te dizendo. Como nós temos características singulares, por exemplo, existem pessoas que têm o dom de tocar piano, existem pessoas que têm uma voz diferenciada, então elas cantam de forma que a gente goste de ouvir a voz. Existem pessoas que têm o dom da fala, existem pessoas que têm o dom de aprender uma coisa e transmitir com facilidade. Existem pessoas que têm o dom do atletismo, de participar de esporte, de desenvolver um esporte com muito talento e alcançar grandes patamares. Você consegue perceber? Existem pessoas que fazem um bolo de forma diferente, que quando você come aquele bolo, você fala, esse bolo foi feito por fulano, não poderia ser feito por outra pessoa. Então, cada uma pessoa tem um talento, tem um dom, tem algo que foi dado pela natureza humana. Você pode falar que foi dado por Deus, você pode falar que foi dado pela divindade, você pode falar que foi dado pelo universo. Eu vou te falar aqui que foi dado por Deus, tá? Essa é a minha linguagem. Mas cada um de nós pode usar uma linguagem que mais seja, que faça sentido, ok?
O que eu quero te dizer é que o livro fala que o óbvio que ignoramos é justamente este dom singular que nós temos, que nós recebemos desde quando nós nascemos, mas nós não percebemos. Você pode reparar que tem crianças que elas têm o dom de desenhar de uma forma extraordinária, já desde criança, sem fazer curso nenhum. É da pessoa, é de dentro dela. Não adianta um pai ou uma mãe falar que um filho tem que fazer medicina, por exemplo, se isso não está dentro dessa criança, desse adolescente, né, desse jovem, desse adulto. Porque o talento, o dom foi nos dado desde quando a gente nasceu. E é isso que nós ignoramos, e é por ignorarmos que nós não alcançamos o sucesso na vida. Quando nós desenvolvemos e deixamos esse talento fluir, nós fazemos aquilo com mais segurança. E é por isso que mesmo quando algumas pessoas nos recriminam, ou nos colocam para baixo, ou não nos incentivam, como foi lá a história da Gisele Bündchen e do Sylvester Stallone, eles tinham tanta clareza do que eles queriam, eles tinham tanta certeza que aquele era o dom que Deus deu para eles, que eles persistiram. Quando você tem um dom e você trabalha esse dom, você tem segurança de ser quem você veio para ser. Entende? Você não tem medo das observações. Porque mesmo que você fracasse, mesmo que você erre naquele momento, aquilo te ensinou qual é a forma de você não fazer. Ou seja, existe outra forma de fazer e seguir aquilo que está dentro de você, que a sua intuição te mostra que é para ser feito. Isso vem da nossa própria intuição, do nosso próprio instinto. Nós sentimos dentro de nós o que é que nós viemos aqui para fazer. É aquilo que nós fazemos com facilidade que outras pessoas não fazem com tanta facilidade. Entende? Existem pessoas que têm muita dificuldade para cantar uma música no microfone. Existem pessoas que têm muita dificuldade para ler um livro, interpretá-lo e trazê-lo aqui. Existem pessoas que têm muita dificuldade de comunicação. Existem pessoas que têm medo até de ver sangue, quanto mais de abrir o corpo de um ser humano e fazer uma cirurgia. Consegue compreender o que eu estou falando? Aquilo que nós fazemos com tranquilidade, com singularidade, é o nosso dom. E quando você continua fazendo, você se aperfeiçoa naquilo. E é isso que te dá segurança para você continuar. Mesmo que você em algum momento tenha fracassado, tenha feito errado, ou não tenha ido pelo caminho certo. Quando você entende que aquilo que você sente de verdade é o que você veio para fazer aqui, o caminho ele vai se abrindo, entende? Foi isso que a Gisele Bündchen fez durante todos os anos que ela tentou, e ela foi recriminada por muitos, e foi isso que Sylvester Stallone e outros que ele conta no livro fizeram também. Eles tinham a certeza que aquilo era o que eles vieram aqui para fazer, entende? Existem pessoas que falam que esse talento não é o mais importante, né? Que o mais importante é o treinamento. Então eu vou te contar aqui o que ele fala no livro. Sim, o treinamento, o esforço é muito importante. Quando você, mesmo que não tenha talento, você treina, você chega a uma perfeição, sim. E muitas vezes essa perfeição pode ser até maior do que pessoas que têm talento, porque você focou, treinou. Isso é falado no livro Mindset, né, lá de Carol Dweck. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, que é sobre você ter uma mentalidade de desenvolvimento, uma mentalidade de crescimento, né? Ou uma mentalidade fixa. Quando você tem uma mentalidade de desenvolvimento, você consegue treinar a ponto de você ser muito bom naquela coisa. Acontece que quando você tem o talento, quando você sente que aquilo é o seu dom, e você treina, e você se esforça, e você faz, você alcança um patamar maior do que qualquer outra pessoa. Entende? Ter o dom e treinar e se esforçar e seguir e focar vai fazer você ser uma pessoa de sucesso extraordinário em todas as áreas da sua vida. E não só uma pessoa de sucesso, mas uma pessoa feliz e realizada. É sobre isso que ele fala. Inclusive, ele vai contar a história de um psicólogo que é o Laszlo Polgar. É um psicólogo que quis comprovar que o que vale, na verdade, é o treinamento, é o esforço e não o talento. Com isso, foi uma história muito interessante, porque ele casou com uma mulher que quis também trabalhar com ele essa questão, esse experimento, vamos dizer assim.
Eles tiveram 3 filhas e eles se comprometeram a fazer dessas 3 filhas grandes jogadoras de xadrez. Então, durante toda a vida dessas 3 filhas, eles treinaram essas meninas para que elas pudessem ser uma das maiores jogadoras de xadrez do mundo. Então, o que aconteceu? Sim, elas se tornaram grandes jogadoras de xadrez, as 3. Ocorre que nenhuma alcançou o grande patamar de grande sucesso. Por quê? Por mais que elas treinassem e fossem muito boas naquilo que elas faziam, elas não tinham aquilo como um talento delas, como algo que elas mesmas sentiam que era o dom delas, entende? Então elas alcançaram um patamar grandioso, mas elas não atingiram o máximo, elas não atingiram o sucesso e a felicidade. Tanto é que elas desistiram de jogar xadrez. E aí ele pôde perceber que realmente o treinamento é muito importante, mas quando você leva em consideração aquilo que você sente, aquilo que vem de dentro de você, que você faz com amor, aí sim você está no caminho daquilo que é o que você realmente veio para fazer nesta vida. E aí realmente você vai alcançar não somente o sucesso, quanto a felicidade. E aí ele fala que nós ignoramos o nosso talento porque nós não nos reconhecemos como especialistas. Nós não entendemos que aquilo que nós fazemos que nós sentimos sobre aquilo que fazemos com prazer, que aquilo é especial. Às vezes, você faz um bolo de chocolate muito bem, você cozinha muito bem e você acha que aquilo é uma coisa comum, que aquilo é algo que qualquer um faz, e eu te garanto que não. Eu, por exemplo, sou péssima na cozinha. Eu faço o básico, o arroz, o feijão, uma carne, uma salada. Bolo, eu nem sei fazer direito. Eu faço alguns bolos ali, fit de banana, mas quase ninguém gosta, só eu. Então eu digo para você que uma pessoa que faz um bolo bem feito, gostoso, eu admiro essa pessoa. Eu dou muito valor para essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei. Eu sei que se eu treinar, se eu pegar uma receita e fizer hoje, fizer amanhã, fizer depois de amanhã, eu vou chegar a, quem sabe, uma excelência. Mas eu jamais vou chegar à mesma excelência de uma pessoa que já faz isso com prazer, com amor, que vê isso como um dom. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, não adianta você tentar se esforçar demais. Preste atenção. Quando você tem que se esforçar demais, é porque você está no caminho errado, tá? Essa frase ela é muito polêmica, grandiosa e até mesmo difícil de entender nos tempos atuais. Mas tudo que você tem que depreender muito esforço é porque não é aquilo que é seu. Porque aquilo que é seu é natural, é sem esforço, é agradável, é bom, é prazeroso, entende? Se você tivesse milhões na sua conta hoje e dinheiro não fosse o problema, o que você faria hoje com prazer? Só pela graça, pelo prazer de fazer aquilo. É aí que está o seu talento. Depois que você consegue compreender qual é esse talento que você tem, ele fala que você precisa seguir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E aí ele trouxe a história do conceito Kelleher. Eu acho que o nome é Kelleher mesmo, tá? Quem é Kelleher? Era um grande empresário de uma companhia aérea. Ele disse que a companhia aérea dele iria ser a companhia aérea de maior acessibilidade para as pessoas. Ele queria que os aviões dele, que a companhia aérea fosse a companhia aérea mais barata do mundo. Com isso, toda vez que alguém, que algum empresário, que algum sócio, que alguém chegava perto dele para desenvolver algum projeto na companhia, ele perguntava: isso vai aumentar os custos? Isso vai fazer com que a nossa companhia continue sendo a companhia aérea mais barata, mais acessível do mundo? Então, o que isso tem a ver com o nosso propósito de vida?
o Jacob ou o Jacob Petri, ele vai falar que quanto mais escolhas nós tivermos, quanto mais opções nós tivermos para as coisas da vida, a tendência é que a gente fracasse. Quanto menos escolhas, ou seja, quanto mais funilar o caminho com um único conceito, é tendência que a gente siga aquele conceito, que a gente foque naquilo e que a gente chegue naquele objetivo. Então ele fala que você deve construir em você, depois de você entender qual é o seu talento, que você deve construir em você uma frase, como se fosse um mantra. E ele conta que a Gisele Bündchen tinha esse mantra: eu serei a maior top model do mundo. E aí tudo o que ela ia fazer, todas as escolhas dela, todas as escolhas diárias, ela sempre lembrava da frase: eu serei a maior top model do mundo. Então ela pensava: aquilo que eu vou fazer me leva ao meu propósito, me leva à minha frase mantra, me leva ao meu conceito Kelleher, que é o que ele fala, me leva a essa direção. O que eu estou fazendo agora me leva no caminho daquilo que eu tenho como propósito. Então vamos dizer assim, se eu quero emagrecer 5 quilos em 3 meses, o que eu estou fazendo agora está me levando a esse emagrecimento de 5 quilos? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, tá? Sobre o que eu estou fazendo me leva ao meu propósito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá bom? Quando nós temos um talento, quando nós temos um dom, e todos nós temos, é isso que nós viemos desenvolver aqui. Porque essa é a forma que nós temos para contribuir para o mundo. Porque nem todo mundo tem o talento que eu tenho. Nem todo mundo tem o talento que você tem. Entende? É por isso que nós temos talentos diferentes. Ele fala que nós alcançamos o sucesso, nós alcançamos a felicidade plena, quando a gente consegue compreender essa tripla convergência, que seria o talento, a paixão e a renda. O talento é isso que eu estou dizendo, que você nasceu, é um dom, é algo que você faz sem ver o tempo passar. E a paixão é isso, você faz com gosto, você faz com tesão, sabe? Você faz com amor, você faz, mesmo que dinheiro não fosse um problema para você, é isso que você faria, entende? Com amor, com prazer, porque você gosta de fazer aquilo. E aí, quando você consegue compreender esse talento, essa paixão, e você contribui com outras pessoas, essa renda ela vem de forma automática, sem muito esforço, entende? Você não precisa se esforçar demais para você obter essa renda, porque o que você faz bem feito e é singular, é seu. Você faz diferente de todas as demais pessoas. Entende? Ele vai contar ali rapidinho a história de David Ricardo, que foi um grande economista, né, um teórico da economia, que falou sobre o princípio da vantagem comparativa. Então, lá antigamente, ele descobriu que a vantagem comparativa entre os países era que o país que realmente focasse na matéria-prima que ele tinha com abundância e exportasse essa matéria-prima para o país que não tinha essa matéria-prima com abundância, esse país iria se desenvolver. Então, como cada país no mundo, em cada continente, tem algo com abundância que outros países não têm, existe ali uma lei da compensação. Então, se no Brasil nós temos muito café e nós exportamos o café, e um outro país que não tem café recebe o nosso café, significa que nós estamos na lei, no princípio da vantagem comparativa. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho de abundante, eu estou entregando o que eu tenho de abundante. E um outro país vai entregar para mim aquilo que eu não tenho, que o Brasil não tem como abundante. Para nós, hoje, isso parece muito óbvio, mas você consegue imaginar isso no século passado? Você consegue imaginar isso há anos e anos atrás? Então, o que ele entendeu, e por que isso é citado no livro? Né? Você fala, o que isso tem a ver com o livro? Significa que nós, infelizmente, nós não olhamos conforme Davi Ricardo, né? Nós não olhamos com o olhar da vantagem comparativa.
nós olhamos com uma análise comparativa. Eu fico me comparando com o outro. Se o outro fez uma coisa e deu certo para ele, eu quero fazer a mesma coisa. Só que quando eu olho para o outro e não olho para mim, eu estou no caminho errado. Quando eu olho o que o outro fez e deu certo para ele e eu tento fazer, eu estou no caminho completamente errado. E mesmo que lá na frente eu consiga ter um certo sucesso, uma certa conquista em relação àquilo, mas se aquilo não é algo que é natural em mim, não é da minha essência, eu não vou continuar, eu não vou chegar à plenitude da felicidade, entende? Eu tenho uma matéria-prima em mim que é abundante. É algo que eu faço com muita naturalidade que outras pessoas não fazem. E você tem também. Às vezes você não consegue enxergar porque você ainda não parou para olhar para você. Você precisa parar para olhar para você. Existe algo dentro de você que você faz muito bem e que eu não faço. E que fulano não faz. Só você faz do seu jeito, entende? Não importa se é a mesma profissão que outras pessoas têm, mas você faz de um jeito especial que eu vou querer isso de você, porque você faz de um jeito especial. Você consegue compreender o que eu estou falando? Quando você junta esse talento, essa paixão, aí você chegou à tripla convergência. Você vai conseguir desenvolver isso, contribuindo para a vida de outras pessoas, e outras pessoas vão pagar por isso, para ter aquilo que você oferece. Você vai contribuir com o mundo com aquilo que você realmente veio para contribuir, entende? Então o que você precisa é somente parar para se observar, para parar para lembrar como você era na infância, o que você fazia, o que você gostava, o que te dava sede, sabe? O que te dava tesão em fazer? Observe-se, tente lembrar, pare, fique em silêncio. O silêncio vai te responder, sabe? A sua intuição, ela vai te responder se você realmente perguntar de verdade e focar nisso. Uma das coisas que ele fala no livro que eu achei muito interessante é que habilidade é diferente de talento, ok? Muitas vezes nós temos uma habilidade para alguma coisa, nós fazemos muito bem, porque nós treinamos aquilo. Lembra que eu falei lá para você? Até citei o livro da Carol Dweck, Mindset. Porque se você treina uma coisa, você consegue fazer muito bem, tá? Porque nós temos uma característica do nosso cérebro que é a neuroplasticidade. Então, quando você treina uma coisa, treina, faz hoje, faz amanhã, faz todo dia, e repete, você cria uma habilidade em você. Muitas vezes você pode confundir isso com talento, tá? Então, você precisa entender que habilidade é uma coisa, talento é outra. O que eu quero te dizer é que você vai sentir. A resposta que você ignora está dentro de você. Então, o que você precisa fazer é parar. Então, ele fala que para você desenvolver esse talento a ponto de você chegar a ter sucesso e felicidade, você vai passar por obstáculos, tá? Ele vai falar que você vai ter momentos de apatia. Ele até cita a Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela, no seu projeto de vida, de dedicar a sua vida aos pobres, ela teve os momentos de apatia dela, de pergunta se era aquilo mesmo. Ele cita isso no livro, né? Ela também falava, peraí, eu não sei se isso é o certo, mas eu decidi que eu quero ser uma pessoa que se dedica à vida aos pobres, né? Então nós vamos ter momentos de fracasso, nós vamos ter momentos de dificuldade, mas nós não devemos achar que nós temos que agradar a todos. Nem sempre nós vamos agradar a todos e tá tudo bem. A gente tem que focar naqueles que a gente agrada, né? O que eu digo para você, o que eu faço aqui é um exemplo, né? Eu tenho pessoas que não gostam da forma como eu falo, não gostam das minhas interpretações do livro, né? Já tive alguns haters aqui, e tá tudo bem, porque a maioria que está aqui gosta da forma como eu falo, da forma como eu trago, vê sinceridade em mim, vê honestidade naquilo que eu falo, vê que eu faço isso com muita paixão, né? Então, eu não vou agradar a todos, assim como você não vai. E isso não significa que você tem que parar no meio do caminho. Nós vamos levar um tempo, muitas vezes, para chegar nessa grande habilidade, né? Em fazer bem feito e fazer de forma que consiga agradar a grande maioria.
né? E muitas vezes nós vamos passar por anos de silêncio, na tentativa, na tentativa, na tentativa. Assim como a Gisele Bündchen demorou alguns anos para que alguém a visse, né? Assim como o Sylvester Stallone demorou 10 anos para conseguir o que ele queria, né? Muitas vezes nós também vamos demorar anos, talvez não seja 5 como o da Gisele, nem 10 como o de Sylvester, mas pode ser que seja 15, 20 anos, né? Eu sei que eu demorei muitos anos para entender o que realmente eu gostava de fazer, né? E isso pode estar acontecendo com você também. O que você precisa é parar para se perguntar. Quando você sentir dúvida, pergunte-se, observe-se. O que realmente me traz paz quando eu estou fazendo? Então, o que te traz paz é o que você é na sua essência. Aí eu vou lembrar novamente aquilo que eu falei. Se é necessário muito esforço, mas não muito esforço no sentido de estar ali fazendo um pouco todos os dias. Muito esforço no de você despender energia demais, de você se sentir desgastado. Quando você faz uma coisa com prazer, você fica o dia todo fazendo e você não se sente desgastado no final do dia. Você sente um cansaço do corpo físico, mas você se sente leve, você se sente em paz, você se sente feliz. É sobre isso que eu estou falando. Se você faz e você não sente leveza, é porque você está se esforçando demais. Isso significa que você está no caminho errado. Às vezes você deixa de fazer aquilo que você deseja tanto fazer, porque na verdade você está levando em consideração as suas crenças, as suas convicções, né, as suas memórias, aquilo que você ouviu no passado. E é normal. Por isso nós precisamos trabalhar em nós as nossas crenças. Às vezes você escolhe fazer medicina porque seus pais disseram para você que dá dinheiro. E aí você deixa de ser aquela grande escultora, aquela grande pintora, que era aquilo que você realmente fazia com prazer. Porque você ouviu que ser artista não dá dinheiro, mas ser médico dá dinheiro. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas convicções e com as nossas memórias. Se você quer ser médico, mas porque você sente isso de verdade dentro de você, você está no caminho certo. Você faz com leveza, com amor, com paixão. Agora, se você despende energia a ponto de sentir um cansaço físico e mental e não sentir prazer e amor, aí significa que tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos, além de compreender o que nós estamos sentindo, a gente precisa rever os nossos conceitos, as nossas convicções, né? As nossas memórias, tentar compreender, né? De forma consciente, porque muitas vezes nós não vamos conseguir compreender porque está lá no nosso inconsciente, mas quando a gente para analisar, para se perguntar e se dá um tempo para responder, a gente consegue acessar um pouquinho disso sim e entender se a gente realmente está naquele caminho que a gente realmente gostaria, que é o caminho da leveza, que é o caminho do bem-estar, né? Nós sabemos quando nós estamos fazendo uma coisa boa, uma coisa certa, um caminho legal, quando nós sentimos bem-estar. E isso é uma coisa que nós sentimos, sabe? Ninguém precisa dizer. Todos nós somos capazes de descobrir o nosso talento. E pode ter certeza, todos nós temos um talento. Você só não conseguiu compreender ainda. E é esse talento que, se você desenvolver, que se você colocar em prática, vai tornar você uma pessoa muito mais feliz e mais leve. Porque é assim que você vai contribuir com outro grupo de pessoas. Porque é para isso que nós estamos no mesmo planeta. É para que cada um desenvolva aquilo que tem como dom, para contribuir com o outro que não tem aquele dom. Então, o óbvio que ignoramos está realmente dentro de nós. E é muito óbvio, porque, na verdade, nós sentimos, só que nós ignoramos o que nós sentimos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, porque ele é muito importante para mim. Ele mostra para o YouTube que o que eu falo aqui é relevante. Se você gostou desse vídeo e acha que alguém que você conheça precisa ouvir isso, não deixe de compartilhar, porque aquilo que nós emanamos, nós também recebemos. E se você tem vontade de ler um livro, absorver esse conhecimento e tem muita dificuldade nesse processo, eu convido você a participar do meu treinamento de leitura, que é a Experiência Praxis. Lá eu mostro para você como eu faço para ler um livro como esse, todos os dias, absorver o conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. O link está aqui embaixo na descrição. Para você que ficou até aqui, a minha eterna gratidão.
E acredite, você já é uma pessoa diferenciada. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!